Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da terceira semana da Quaresma. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Amados e amadas de Deus, Jesus está expulsando um demônio que era mudo. E quando Jesus expulsa o demônio, o mudo começa a falar. E qual é a atitude das multidões? As multidões ficam admiradas por aquilo que Jesus está fazendo, por aquilo que Jesus faz. Aquilo que Jesus faz causa admiração nas multidões, causa admiração nas pessoas. Mas alguns disseram, alguns objetaram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Amados e amadas de Deus, Jesus é acusado aqui de agir pela força dos demônios, de agir por Belzebu, de agir em conluio com os demônios, de agir em conluio com Belzebu. Outros ainda vão tentar Jesus, pedem um sinal do céu. Amados e amadas de Deus, atitude de rejeição para com Jesus. Jesus age, Jesus faz o bem, acusam Jesus de agir por Belzebu, pedem um sinal vindo do céu. E qual é a atitude de Jesus, então? Jesus vai dizer: ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios, se é por Belzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Amados e amadas de Deus, Jesus está dizendo: se eu ajo por Belzebu, os demônios estão divididos contra si mesmo. Todo reino dividido não sobrevive, caminha para a ruína. E Jesus agora vai dizer então por quem ele expulsa demônios, pela força de quem ele age. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Amados e amadas de Deus, Jesus age pela força do Espírito de Deus. Jesus age pela força de Deus. É o Filho de Deus que vai colocando em movimento o reino de Deus e que age pela força de Deus, age pela força do Espírito de Deus. Dedo de Deus aqui significa Espírito de Deus. Jesus age, Jesus expulsa demônios pela força do Espírito de Deus. E o Evangelho termina, então, com uma parábola, onde Jesus fala agora de um homem armado, guarda a sua própria casa. Se ele guarda a sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas se chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem é este homem mais forte?
é Jesus. Está agora no meio dos homens alguém que é mais forte. Alguém que é mais forte do que os demônios, alguém que é mais forte do que tudo, porque é o próprio Filho de Deus que está no meio dos homens. Jesus é o Filho de Deus no meio dos homens. Por isso Jesus expulsa os demônios, por isso Jesus liberta as pessoas, por isso Jesus realiza sinais, por isso Jesus vai agindo e colocando em movimento o reino de Deus. Ele é o mais forte, é o próprio Filho de Deus no meio dos homens. E o Evangelho termina dizendo: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Amados e amadas de Deus, que esse Evangelho nos ajude verdadeiramente a estarmos com Jesus, a percebermos a ação de Deus no hoje da história, a perceber que Jesus continua se dando a nós e agindo no meio de nós no hoje da história. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.